Direito administrativo. Ações previdenciárias. Súmula 175. Descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INSS. Anistia política. Súmula 624. É possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei nº 10.559 de 2002, Lei da Anistia Política. Bens públicos. Súmula 103. Incluem-se entre os imóveis funcionais, que podem ser vendidos, os administrados pelas Forças Armadas e ocupados pelos servidores civis. Súmula 619. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Concurso público. Súmula 266. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público. Súmula 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. Súmula 552. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. Conselhos profissionais. Súmula 120. O oficial de farmácia, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, pode ser responsável técnico por drogaria. Súmula 275. O auxiliar de farmácia não pode ser responsável técnico por farmácia ou drogaria. Súmula 413. O farmacêutico pode acumular a responsabilidade técnica por uma farmácia e uma drogaria, ou por duas drogarias. Desapropriação. Súmula 12. Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios. Súmula 56. Na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade. Súmula 67. Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a 1 ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização. Súmula 69. Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada emissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel. Súmula 70. Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença. Súmula 102. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei. Súmula 113. Os juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da emissão na posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 114. Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 119. A ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos. Súmula 131. Nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas. Súmula 141. Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente. Súmula 354. A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. Súmula 408. Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a medida provisória número 1577, de 11 de junho de 1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13 de setembro de 2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da súmula número 618 do Supremo Tribunal Federal. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Súmula 514. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas vinculadas ao FGTS dos trabalhadores participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive para fins de exibição em juízo, independentemente do período em discussão. Súmula 571. A taxa progressiva de juros não se aplica às contas vinculadas ao FGTS de trabalhadores qualificados como avulsos.
Súmula 578. Os empregados que laboram no cultivo da cana-de-açúcar para a empresa agroindustrial ligada ao setor sucroalcooleiro detêm a qualidade de rurícola, ensejando a isenção do FGTS desde a edição da Lei Complementar nº 11 de 1971 até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Improbidade administrativa. Súmula 634. Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Infração de trânsito. Súmula 510. A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Inscrição em cadastros restritivos. Súmula 615. Não pode ocorrer, ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Prescrição. Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Processo administrativo. Súmula 373. É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula 467. Prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Súmula 633. A Lei nº 9.784 de 1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. Processo administrativo disciplinar. Súmula 343. É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Súmula 591. É permitida prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Súmula 592. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Súmula 611. Desde que devidamente motivada, e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Súmula 635. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei nº 8.112 de 1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato. Interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção. Súmula 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Servidores públicos. Súmula 346. É vedada aos militares temporários, para aquisição de estabilidade, a contagem em dobro de férias e licenças não gozadas. Súmula 378. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Terrenos de marinha. Súmula 496. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União.